Olá, esta é mais uma edição do Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da Entidade Reguladora da Saúde. Hoje vamos falar sobre precauções básicas do controlo de infecção em EPCS. As precauções básicas no controlo da infecção são fundamentais para proteger os utentes, profissionais de saúde e o público em geral contra infecções associadas à prestação de cuidados de saúde. No âmbito das suas atribuições, a entidade reguladora da saúde desenvolve ações de verificação e monitorização das normas e regulamentos que visam prevenir as infecções associadas aos cuidados de saúde, com vista à garantia dos direitos dos utentes e à prestação de cuidados de saúde de qualidade. Antes de tudo, obrigado por estarem aí desse lado, a ver-nos numa emissão em direto da Entidade Reguladora da Saúde, nas suas redes sociais, na página eletrónica em www.ers.pt, no canal do YouTube, na página do LinkedIn e no Instagram da ERS. Estes fóruns da ERS são um espaço de discussão abertos ao público e em direto. Para participar não são necessárias inscrições prévias e qualquer pessoa pode participar. Os fóruns serão gravados para depois ficarem disponíveis e que possam ser vistos por mais pessoas. Assim, para efeitos do RGPD, quem submeter perguntas deve ter em conta que está a autorizar a sua exibição na emissão e os dados que escrever, sendo que nós teremos o cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples de participar no fórum é utilizar a caixa de comentários, mas também pode submeter perguntas através de um vídeo. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da Entidade Reguladora da Saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. Parece que ficamos sem emissão temporariamente, mas de que qualquer das formas, aqui estamos nós, para nos falar do tema precauções básicas do controle de infecção em EPCS. Temos connosco a Filipa Sousa, do Departamento de Registro e Licenciamento. A palavra é tua, Filipa. Obrigada, Vítor, e obrigada a todos os presentes que se encontram connosco, ainda que de forma virtual. Vamos então dar início à nossa apresentação, que tem como tema principal as precauções básicas de controle de infecção em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. A nossa apresentação vai se dividir em dois momentos, sendo que num primeiro momento vamos abordar a missão, as atribuições e competências da entidade reguladora da saúde, ainda que de uma forma muito breve, e num segundo momento falar sobre as precauções básicas de controle de infecção aplicáveis à regulação de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Relativamente a este segundo momento, importa já deixar a referência de que não é nosso propósito com esta apresentação explicar-vos o que são as precauções básicas de controle de infecção e fazer referência a todas as precauções básicas de controle de infecção que se encontram vertidas na norma 029/2012 da Direção-Geral de Saúde. Principalmente porque o tempo também não nos permite e porque se considera que o nosso foco deve estar na referência das precauções básicas de controle de infecção que de alguma forma se encontram vertidas naquilo que é a redação das portarias
de licenciamento do regime simplificado e ordinário. Então, começando pela missão, atribuições e competências da entidade reguladora da saúde, esta tem por missão a regulação da atividade de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, sendo eles o setor público, privado, cooperativo e social. Conforme decorre do Decreto-Lei 126 de 2014, 22 de agosto, que aprova os estatutos da ERSE, faz parte das suas atribuições e competências o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade e de funcionamento, incluindo os licenciamentos de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, garantir os direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como dos demais direitos dos utentes, e também garantir a legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. Assim, a ERSE concentra em si toda a competência em matéria do que diz respeito ao licenciamento de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, conforme decorre do Decreto-Lei nº 127 de 2014, de 22 de agosto, que estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. De acordo com a redação deste mesmo Decreto-Lei, a abertura e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de de funcionamento aplicáveis a cada uma das tipologias, sendo que a verificação destes mesmos requisitos é titulada por licença, com exceção dos estabelecimentos que forem detidos por pessoa coletiva, pública e PSS, instituições militares, que neste caso a verificação de requisitos é titulada por uma declaração de conformidade. Passando então agora para o segundo momento da nossa apresentação, que é isso também que nos traz hoje a este fórum. As precauções básicas de controle de infecção encontram-se vertidas na norma da Direção-Geral de Saúde, número 29 de 2012, que foi atualizada a 31 de 10 de 2013. Sobre as precauções básicas de controlo de infecção. Bem, então, a norma dizer-nos que estas se destinam a prevenir a transmissão cruzada proveniente de fontes de infecção conhecidas ou não e que se aplicam a todos os utentes, independentemente de se conhecer o estado infeccioso dos mesmos. Achamos relevante colocar aqui esta referência da norma, onde nos diz que não há doentes de risco, mas sim procedimentos de risco. Ora, nós consideramos que é essencial procedimentar as nossas ações de forma a prevenirmos os riscos inerentes à prática da prestação de cuidados de saúde e, como vão ver no desenrolar de toda esta apresentação, a própria norma vem fazer referência à necessidade de existência destes procedimentos por forma a cautelar as precauções básicas de controle de infecção. Neste slide são-nos apresentadas então as 10 precauções básicas de controle de infecção que estão vertidas na norma 029/2012 da Direção-Geral de Saúde, sendo elas a avaliação do risco de infecção do doente e isolamento, a higiene das mãos, os atos de higiene e etiqueta respiratória, o uso adequado de equipamentos de proteção individual, a descontaminação do material e equipamento, o controle e esterilização do ambiente e do espaço, a limpeza e acondicionamento de roupa, a recolha segura de resíduos, a prática segura na preparação e administração de injetáveis e a prevenção de riscos no local de trabalho. Ora, conforme já vos dei nota logo no início da apresentação, o nosso objetivo com a apresentação de hoje não é esclarecer-vos relativamente às precauções básicas de controle de infecção que se encontram vertidas na norma 029, mas sim dar-vos nota das precauções básicas de controle de infecção que são aplicáveis à regulação de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, porque de alguma forma se encontram vertidas naquilo que é a redação das portarias de licenciamento simplificado ou ordinário. Então, de que forma é que as precauções básicas de controle de infecção são aplicáveis no âmbito da regulação de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde?
pela redação da norma 029/2012 e do Decreto-Lei número 127 de 2014, conseguimos perceber que é objetivo, tanto na redação da norma como do Decreto-Lei, que se cumpram pela garantia da segurança dos utentes e dos profissionais de saúde, com salvaguarda da saúde pública. Dizer-vos também, e deixar aqui a título de exemplo, a redação que se encontra no artigo 3 da portaria aplicável às tipologias de atividade de clínicas e consultórios médicos e que é uma redação que se encontra em todas as tipologias de atividade, pode estar no artigo 3 ou no artigo 4, dependendo da portaria a que se refere, mas o que importa aqui referir é que é através deste artigo da qualidade e segurança que se aplica a norma 029/2012, assim como qualquer outras normas ou códigos científicos que se possam aplicar no âmbito da regulação de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Passando agora para as precauções propriamente ditas, relativamente à higiene das mãos. Relativamente a este aspecto, a norma vem-nos dizer que a higiene das mãos é considerada uma das medidas mais importantes para a redução da transmissão de agentes infecciosos entre doentes durante a prestação de cuidados, fazendo ainda nota à norma da Direção-Geral de Saúde número 7 de 2019, no que toca aos procedimentos para a higiene das mãos. A norma 7 de 2019 tem em si vertido as técnicas de higiene das mãos, assim como os 5 momentos para a higiene das mãos, tendo nos seus anexos colocado de forma exemplificativa de que forma é que esta higiene se deve proceder. Deixamos aqui também nota da recomendação de que estes mesmos anexos podem ser afixados juntos ao local onde os colaboradores, utentes e familiares podem proceder à higiene das mãos ou através de solução alcoólica ou através do recurso de água e sabão. Então, para a higiene das mãos devem ser utilizadas soluções antissépticas de base alcoólica que devem estar disponíveis em local próximo de cada doente. E quando falamos aqui em local próximo de cada doente, falamos, por exemplo, por referência aos gabinetes de consulta, às salas de tratamento, às enfermarias e aos quartos individuais. Se as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com matéria orgânica, aí devem ser lavadas com água e sabão e devem dispor também de sabão líquido e de suporte de toalhetes para que se possa proceder então à correta higiene das mãos. Relativamente, e agora fazendo a ligação com a redação das portarias, é requisito mínimo obrigatório considerar no equipamento sanitário, e deixamos aqui a título de exemplo a portaria da tipologia de atividade de unidades com internamento, que nos gabinetes de consulta, nas salas de observação e nos quartos individuais haja um lavatório com torneira com comando não manual. Na sala de observação devem ter tina de bancada também com torneira de comando não manual e é aqui então que se cruza a informação vertida na norma 029 relativa à higiene das mãos com aquilo que é a redação das portarias de licenciamento, neste caso de licenciamento simplificado. Deixar aqui outro título, a título de exemplo, que nos gabinetes de consulta é admissível que exista um sistema de desinfecção das mãos, mas preferencialmente os gabinetes de consulta devem estar dotados com torneira de comando não manual. Ainda sobre este ponto, na nova redação das portarias, e deixamos aqui a título de exemplo o anexo 3 da tipologia de atividade de centros de enfermagem, nos equipamentos médicos em geral, a considerar o ponto 2, bem então dar-nos referência de que todos os compartimentos dedicados à prestação de cuidados de saúde devem estar dotados de dispensador de sabão líquido e de solução antisséptica de base alcoólica, porta-toalhetes e baldes de lixo acionado por pedal, que embora não seja por resposta a esta precaução básica de controle de infecção que estamos a falar, será falado mais adiante no contexto dos resíduos hospitalares.
Passando agora para a descontaminação do equipamento clínico, deixar-vos nota de que já existe agendada uma apresentação para dia 16 de outubro no mesmo horário, ou seja, às 11h30, para falar concretamente sobre o reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo. No entanto, consideramos que, sendo um tema pertinente e que, por norma, levanta bastantes dúvidas junto dos prestadores de cuidados, que deveríamos deixar aqui algumas anotações para que possam ver esclarecidas as dúvidas que tenham neste momento. Então, cabe a todas as entidades garantir a existência de procedimento interno para a descontaminação de equipamentos clínicos. Esses procedimentos devem explicar a frequência da sua execução, o método de descontaminação e quem é o responsável pelo procedimento. E, conforme já foi falado anteriormente, esta garantia de existência de procedimentos aplica-se a qualquer tipologia de atividade, independentemente de estarmos a falar de um licenciamento simplificado ou de um licenciamento ordinário. O equipamento clínico pode ser classificado como equipamento de uso único e, quando assim é, a própria embalagem tem este símbolo de 2 cortado, o que significa que é um equipamento clínico que tem que ser descartado após a sua utilização, de uso único no doente, que pode ser reutilizado no mesmo doente, e podemos ter também equipamentos clínicos reutilizáveis. Sobre este conceito, importa dizer que são reutilizáveis quando esse mesmo equipamento clínico pode ser utilizado mais do que uma vez no mesmo doente ou em diferentes doentes, sendo que deve ser entre a utilização de cada um dos doentes ou no mesmo doente. Para a obtenção, então, de dispositivos médicos, podemos recorrer às seguintes modalidades. Deixamos aqui em jeito de apresentação o artigo 15 referente à tipologia de atividade de centros de enfermagem, mas esta redação, que pode estar em diferentes artigos, está também disponível nas outras tipologias, nas portarias referentes a outras tipologias de atividade, tanto do simplificado como do ordinário. Então, para a obtenção de dispositivos médicos, podemos recorrer à modalidade de utilização exclusiva de dispositivos de uso médico, ou seja, à utilização de dispositivos médicos que são descartáveis, pelo que, assim sendo, não há necessidade de a entidade garantir o reprocessamento, nem pode, destes mesmos dispositivos médicos. Podemos também recorrer ao reprocessamento de dispositivos médicos com recurso a uma entidade externa, por recurso a uma unidade interna de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo, sendo que se considera a unidade interna de reprocessamento quando esta unidade apenas dá resposta a um único serviço do estabelecimento, e pode então recorrer também a uma unidade central de reprocessamento de dispositivos médicos quando dá resposta a 2 ou mais serviços da prestação de cuidados de saúde, ou seja, existe naquele estabelecimento mais do que uma tipologia de atividade. Sobre isso, na compartimentação a designar todas as entidades que recorram a reprocessamento de dispositivos médicos devem garantir a existência de uma sala de reprocessamento, sendo que nesta sala temos que ter uma sala dedicada à descontaminação e uma sala dedicada uma sala limpa, onde se vai proceder ao reprocessamento final, à esterilização dos dispositivos médicos já descontaminados, sendo de referir que, conforme aparece na linha C, estas salas têm que ter uma divisória integral até ao teto, sendo permitido que haja uma porta de comunicação entre ambas as salas. Deixar-vos nota também que, conforme decorre do ponto B desta apresentação, sempre que a entidade recorra ao reprocessamento de dispositivos médicos, seja através de entidade externa, seja através de unidade interna de reprocessamento ou central de reprocessamento, estão obrigadas à existência de uma sala de descontaminação para limpeza e descontaminação dos dispositivos médicos de uso múltiplo que estejam contaminados.
Falar-vos também que, pese embora não haja nenhuma referência à área útil mínima exigida para esta sala de reprocessamento, a mesma deve prever e garantir a funcionalidade e segurança de todas as fases de reprocessamento de dispositivos médicos. Passando então agora para o controlo ambiental. Cumpre aos responsáveis máximos garantir a existência de protocolos internos de controle ambiental, e quando falamos de controle ambiental falamos da limpeza e desinfecção das superfícies dos equipamentos que estão alocados ao estabelecimento prestador de cuidados de saúde, e esses procedimentos então devem definir quem é o responsável pelo procedimento, a frequência com que é executado e o método que se deve utilizar. A norma da Direção-Geral de Saúde vem ainda alertar que todos os serviços têm que ter afixados os horários e frequência de limpeza e conhecer quem são as responsabilidades específicas no processo. Ora, em relação a este ponto, dizer-vos que não é obrigatório ter afixado o documento onde se faz a evidência da higiene e limpeza dos espaços, pode estar arquivado em pasta. No entanto, o que se tem verificado em sede de fiscalização é que as entidades, quando dispõem desta mesma evidência, esta faz apenas referência às instalações sanitárias, e é nosso entendimento de que estes documentos devem verter a frequência da higienização e o responsável da higienização de todas as compartimentações afetas ao estabelecimento. Deixar-vos aqui, só a título de exemplo, que de acordo com a compartimentação das atividades inerentes à prestação de cuidados de saúde, de acordo também com o seu risco de transmissão, podem ser definidas por criticidade de risco de infecção. Podemos estar perante uma área crítica, semicrítica e não crítica. E então, atendendo a estas definições, ao risco de transmissão de infecção, estes procedimentos que vos falei devem ser orientados nesse sentido, de forma a salvaguardar que estão previstas todas as previsões e que não haja aqui um risco de transmissão de infecção aumentado. O ambiente de prestação de cuidados deve estar livre de objetos e equipamentos desnecessários a fim de facilitar a sua higienização. Deve-se encontrar limpo, seco e em bom estado de conservação, e deve ser limpo regularmente com os produtos utilizados de acordo com as especificações do fabricante. Relativamente ao ponto C, dar-vos nota de que se tem verificado também em sede de ação de fiscalização que as entidades não dispõem para consulta das fichas técnicas relativas aos produtos utilizados para a limpeza e desinfecção, tanto dos equipamentos como das superfícies. E o que acontece é que muitas vezes estamos a verificar que os produtos não estão a ser corretamente utilizados, de acordo com as especificações do fabricante, e não estão a ser obedecidas as validades desses mesmos produtos, tendo-se verificado bastantes produtos fora de validade. Dizer-vos também e dar-vos nota de que sempre que há necessidade de transferir algum produto de limpeza de um recipiente maior para um recipiente menor para limpeza diária, este mesmo recipiente menor deve estar identificado com a rotulagem do produto que lá contém e também da validade após diluição, caso seja o caso se aplique a diluição, ou então a validade que vem referida no recipiente original. Sobre as portarias de licenciamento de atividade, todas bem dizer que os acabamentos devem permitir a manutenção de um grau de higienização compatível com a atividade desenvolvida nos locais a que se destinam, sendo que sobre isto a ACSS, nas recomendações e especificações técnicas de edifício hospitalar de 2022, vem dizer que não é admissível o recurso a materiais com elementos orgânicos na sua constituição, nomeadamente a madeiras, cortiças e juta, na
na medida em que, pela sua dificuldade de manutenção e deteriorização precoce, não se consegue manter o grau de assépsia que é pretendido em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Ainda sobre o controle ambiental, dar nota de que, com a revisão das portarias, já é admissível que em alguns contextos se armazene o material de limpeza na compartimentação dedicada aos sujos e despejos, desde que se garanta a separação física entre o material de limpeza e sujos, ou seja, em que não haja aqui uma promiscuidade de o que é considerado sujo e o material necessário para a limpeza, e dar nota também que, por exemplo, na redação da portaria relativa à tipologia de atividade de clínicas e consultórios médicos, apenas é admissível se o estabelecimento tiver apenas 5 gabinetes de consulta ou box, sendo que se exceder este número de gabinetes ou consultas, aí a entidade já tem que prever a necessidade de uma compartimentação própria para o armazenamento do material de limpeza. Deixamos aqui alguns registros fotográficos de ações de fiscalização que decorreram, sendo fácil de perceber que na figura 1 não existiu sequer o cuidado de manter o ambiente limpo. A figura 2 e a figura 3, as entidades não precaveram a necessidade de manter estas zonas apenas com o material necessário para o desempenho das suas atividades, dificultando dessa forma a correta limpeza, higienização e organização dos estabelecimentos, assim como o que se pode verificar na figura 5 e 6, em que a entidade responsável por este estabelecimento prestador de aqui os seus pertences pessoais, na medida em que, segundo a mesma, estaria em transferência da sua habitação própria. A figura 4, também referente a uma ação de fiscalização em que, entrados no estabelecimento, existia um cheiro nauseabundo que não se conseguia perceber a sua origem, e depois, quando fomos a verificar a compartimentação dedicada ao armazenamento de material de limpeza, percebemos que se encontrava lá este balde e esta esfregona contendo no seu interior um líquido que seria usado diariamente para limpar o chão deste estabelecimento. Passando agora então para o manuseamento seguro da roupa. Todas as entidades devem então definir e implementar um procedimento para o manuseamento seguro da roupa usada, sendo que estão obrigadas a esta existência de procedimento todas as unidades que recorram a roupa não descartável. E consideramos então aqui na roupa não descartável tanto o fardamento como a roupa de hotelaria utilizada na prestação de cuidados de saúde. Independentemente do tratamento de roupa ser garantido internamente, ou seja, em lavandaria no próprio estabelecimento prestador de cuidados de saúde, ou externamente com recurso a terceiros, por lavandaria licenciada, certificada ou acreditada para o efeito, a entidade tem de garantir a existência de um procedimento para o manuseamento seguro da roupa usada. E, claro, também que deve estar ajustado de acordo com as necessidades da unidade de saúde. Toda a roupa é considerada contaminada, tem que ser separada e depositada junto ao local de produção, em saco ou recipiente dedicado, para posteriormente ser alocada em local próprio, que neste caso será a compartimentação dedicada à sala de sujos. Relativamente à roupa limpa, a norma da Direção-Geral de Saúde vem também nos dizer que deve ser acondicionada e armazenada em local específico, neste caso, conforme podemos ver na redação da portaria, pode ser armazenada em armário, estante ou carro, e dar-vos nota de que na redação o que se exige é uma zona de roupa limpa e não uma sala de roupa limpa, pelo que não é obrigatório ter uma compartimentação dedicada para o armazenamento da roupa limpa. Relativamente à redação da compartimentação de sujos e despejos, como podem verificar, ela comporta a arrumação temporária de sacos de roupa suja, assim como de resíduos e o material de limpeza e despejo, conforme já havia referido anteriormente. Passando finalmente para a recolha segura dos resíduos.
Cabe então aos responsáveis máximos assegurar a existência de procedimento para a recolha de segura de resíduos, de acordo com o definido no despacho do Ministério da Saúde 242/96 de 13 de agosto, e o ponto 7 deste mesmo despacho vem dizer que todas as unidades de saúde têm que ter um plano adequado à sua dimensão e estrutura e à quantidade de resíduos produzidos para a circulação destes. Com a revisão das portarias, existe neste momento já uma redação onde se constata pela obrigatoriedade da existência deste mesmo procedimento, deixando aqui a título de exemplo a portaria relativa à tipologia de atividade de unidades com internamento, em que no seu artigo 6 do regulamento interno vem-nos dizer no ponto G do número 2 que o regulamento interno deve contemplar ou então ter algum documento anexo a informação relativa às condições de higiene e segurança do ambiente, incluindo a recolha, armazenamento e transporte de resíduos sólidos e líquidos em conformidade com as disposições legais aplicáveis. Sobre este assunto, e deixamos agora aqui a título de exemplo a tipologia de atividade de clínicas e consultórios médicos, que é relativa ao licenciamento simplificado, dizer-vos que as unidades também devem armazenar durante o prazo legalmente estabelecido o contrato ou extrato de contrato celebrado com a entidade para a gestão de resíduos, do caso dos mesmos não serem confinados à instalação. Deve também guardar pelo prazo legalmente estabelecido o registro de produção dos resíduos hospitalares nos termos da legislação em vigor. E agora mais uma redação, esta relativa à tipologia de atividade de unidade de cirurgia de ambulatório, que vem também concretizar a necessidade de guardar, de arquivar durante o prazo legalmente estabelecido os contratos estabelecidos com empresas para a gestão de resíduos hospitalares. Então, todos os resíduos da prestação de cuidado de saúde devem ser triados e eliminados junto ao local de produção e separados imediatamente de acordo com os grupos a que pertencem. Relativamente a este primeiro ponto, dar-vos nota também que o que se tem verificado em sede de fiscalização em algumas tipologias de atividade é que os resíduos são triados e eliminados não junto ao local de produção, mas sim transportados em recipiente para a sala de descontaminação por um técnico e só aí é que são triados, eliminados e separados de acordo com o grupo a que pertencem, havendo aqui o maior risco para a pessoa que os transporta e que faz a sua triagem e eliminação. O que não deve acontecer. Tanto os sacos de recolha de resíduos como os contentores corta-perfurantes não devem estar cheios até mais 2/3 da sua capacidade, de forma a possibilitar o seu encerramento seguro, e estes recipientes devem ser facilmente higienizáveis, mantidos limpos e permitir uma abertura sem o uso da mão, ou seja, por acionamento por pedal. Sobre os pontos anteriormente referidos e por referência ao primeiro ponto que vos abordei, a nova redação das portarias, deixando aqui a título de exemplo a portaria da tipologia de atividade de centros de enfermagem, vem dizer no seu anexo 3, no ponto 3, que nas salas de tratamento, ou seja, onde há produção de resíduos hospitalares, deve existir recipientes para triagem e recolha de resíduos hospitalares de acordo com a legislação em vigor. Dar nota também de que, à semelhança daquilo que já foi dito, todos os compartimentos dedicados à prestação de cuidados de saúde devem estar dotados de baldes do lixo com acionamento por pedal. Então, de forma a categorizar os resíduos hospitalares, deixamos esta tabela de forma exemplificativa, dando nota de que todos os resíduos do grupo 3 devem ser triados e acondicionados em saco branco com indicativo do risco biológico. Todos os resíduos hospitalares do grupo 4 devem ser triados e acondicionados em saco vermelho, com exceção dos cortantes e perfurantes, que devem ser triados e acondicionados em contentor corta-perfurante, e que os resíduos não perigosos, ou seja, os resíduos equiparados a urbanos e os resíduos hospitalares não perigosos do grupo 1 e 2, devem ser triados e acondicionados em saco preto. Relativamente à sala de sujos e despejos,
conforme já foi mencionado anteriormente, é uma compartimentação dedicada à arrumação temporária da roupa suja e dos resíduos, sendo que, pese embora não seja definida uma área útil mínima, as entidades devem prever a funcionalidade dessa mesma sala de acordo com o volume de sujos e também o tempo de permanência desses mesmos resíduos nessa compartimentação. Na portaria da tipologia de atividade de unidades de internamento, é admissível também que na sala de sujos e despejos estejam alocadas as máquinas de eliminação de arrastadeiras descartáveis quando essas existirem. Relativamente à tipologia de atividade de clínicas e consultórios médicos, deixar aqui a salvaguarda que a compartimentação dedicada aos sujos e despejos só necessita dos despejos quando exista uma sala de observação e tratamento, pequena cirurgia ou então sala para realização de exames endoscópios. As salas de sujos, as compartimentações dedicadas ao armazenamento de sujos e despejos devem estar dotadas de lavatório com torneira de comando não manual e também com pia hospitalar. Dar-vos nota de que, de acordo com a redação do despacho de 242 de 96, o armazenamento de resíduos hospitalares só devem estar os resíduos hospitalares só devem estar armazenados por um período até 3 dias ou então no máximo até 7 dias, desde que sejam consideradas as condições de refrigeração do compartimento ou então por recurso a um equipamento frigorífico hospitalar. Nessa medida, a nova redação da portaria já vos vai dar nota dessa mesma obrigatoriedade. Em jeito de conclusão, cabe então ao produtor inicial classificar corretamente os resíduos e o que é que se pretende com esta afirmação? Que todos os recipientes para triagem e acondicionamento de resíduos hospitalares esteja dotada da sua clara identificação, ou seja, se é do grupo 3 ou do grupo 4, sendo que os recipientes para triagem e acondicionamento de resíduos hospitalares do grupo 3 deve ter a identificação do risco biológico. Deve ser garantida a correta triagem e acondicionamento nos locais onde existe produção, e aqui fazer referência à nova redação das portarias de licenciamento simplificado, onde se prevê a existência de contentores nas salas de produção para triagem e acondicionamento de resíduos hospitalares do grupo 3, a obrigatoriedade de existência de sala de sujos para armazenamento temporário de resíduos, devem definir e implementar um plano interno de gestão de resíduos que resulta não só da norma 029 de 2012 da Direção-Geral de Saúde, assim como do despacho 242/96 e também ao abrigo da portaria de tipologia de atividade de unidades de internamento, assegurar a eliminação com recurso a contrato com entidade certificada para a gestão dos resíduos hospitalares e inscrever-se no sistema integrado do registro eletrónico dos resíduos na plataforma da DAP. Mais uma vez, deixar-vos aqui, título exemplificativo, alguns registros fotográficos que foram retirados em ações de fiscalização. Na figura 7 temos então um recipiente para triagem e acondicionamento de resíduos hospitalares do grupo 3, tendo em consideração a cor do saco que se encontra no interior do recipiente. No entanto, este mesmo recipiente não tem a informação clara do grupo de resíduos que comporta, sendo necessária aqui estar a identificação do grupo 3 e do risco biológico. Relativamente à figura 8, pese embora estes contentores tenham identificação do risco biológico, conseguimos perceber que no seu conteúdo tem resíduos hospitalares não perigosos e o seu acondicionamento também não está feito no local previsto para isso, ou seja, na compartimentação dedicada aos sujos e despejos. A figura 9 faz-nos referência à triagem e acondicionamento
anestotubos e material cortoperforante em recipiente que não se coaduna para fazer o acondicionamento deste mesmo tipo de material. A figura 10 vem-nos demonstrar que a entidade não previu a necessidade de acomodar apenas 2/3 da capacidade deste contentor, o que vai dificultar depois o fecho seguro na medida em que ele está a extravasar a sua capacidade. Na figura 11, consegue perceber que aqui a entidade não garantiu que o armazenamento dos contentores, ainda que possam estar limpos e ainda não tenham sido utilizados, em compartimentação própria e dedicada, que será, neste caso, a compartimentação de sujos e despejos, sendo que a compartimentação da instalação sanitária deve garantir única e simplesmente a atividade para a qual foi definida. E em jeito de conclusão, deixar-vos então aqui a informação de que podem, junto da página eletrónica da entidade reguladora da saúde, no separador prestadores, ter acesso às tipologias que já estão regulamentadas em toda a informação que vos foi partilhada no decurso desta apresentação. Vítor, dou por terminada a minha apresentação, passo-te a palavra. Muito obrigado, Filipe, pela apresentação. Vamos então agora abrir um espaço de perguntas e respostas às pessoas que nos estão a assistir através das redes sociais. Recordo que a exibição de perguntas ao abrigo do RGPD, a partir do momento em que é submetida, é autorizada pelo próprio. Não vamos tentar não exibir dados pessoais nem situações que possam identificar as pessoas e também, neste fórum já não será possível, mas em fóruns futuros, se entender responder uma pergunta por vídeo, pode fazê-lo na página eletrónica da entidade reguladora da saúde. Uma informação adicional, este fórum, tal como os anteriores, está a ser gravado e ficará disponível também na página eletrónica da entidade reguladora. Pedia então que fosse possível visualizar a primeira pergunta. Isabel Dias, a nova portaria de clínicas dentárias diz que é preciso uma sala de sujos e despejos com separação física entre o material de limpeza e os sujos. Na prática, em que é que temos que cumprir? Obrigada, Vítor. Relativamente a esta questão, o que é que a entidade tem que garantir? Que, embora se aceite que haja um armazenamento de sujos e material de limpeza na mesma compartimentação, esta compartimentação tem que ter bem definido o local de armazenamento de sujos e o local de armazenamento de material de limpeza, sendo que não pode haver aqui uma promiscuidade dos espaços dedicados a cada um deste tipo de armazenamento, de forma a também prevenirmos que haja aqui uma infecção e uma contaminação dos materiais de limpeza que depois servem para assegurar o controle ambiental, conforme foi dito no decurso desta apresentação. Durante a apresentação também falaste de que são necessários elementos de identificação para determinados recipientes dos resíduos hospitalares. Quais são esses elementos? Todos os recipientes para triagem e acondicionamento de resíduos hospitalares devem estar identificados claramente sobre o grupo a que pertencem, ou seja, concretizando o que é que deve acontecer. Cada recipiente deve ter no seu interior um saco branco e indicação de risco biológico se estivermos a falar de um contentor para triagem e acondicionamento de resíduos hospitalares do grupo 3, considerando a triagem e acondicionamento de resíduos hospitalares do grupo 4, este recipiente deve ter no seu interior um saco de cor vermelha e ter a identificação de forma bem visível de resíduo hospitalar do grupo 4, e os recipientes relativos aos resíduos hospitalares não perigosos devem também ter a identificação do grupo a que pertencem, sendo o grupo 1 e 2, e ter no seu interior também um saco de cor preta, de forma a que seja inequívoca a separação, triagem e acondicionamento dos resíduos hospitalares produzidos em contexto da prestação de cuidados de saúde.
Muito bem, vamos à próxima pergunta. Sandra Afonso. Todos os contentores de lixo têm obrigatoriamente que estar identificados, mesmo que sejam do grupo 1? A este respeito, consideramos que devem estar identificados, mesmo que sejam no grupo 1, na medida em que, e conforme disse anteriormente, nós vamos desta forma garantir que a separação e a triagem é inequívoca. Ou seja, um prestador o colaborador, quando está a fazer a triagem, ao haver uma identificação clara daquele recipiente, não vai ter dúvidas quando tiver que fazer a triagem e acondicionamento dos recipientes, à semelhança do que também é exigido nos recipientes para a triagem e acondicionamento dos resíduos hospitalares do grupo 3 e do grupo 4. Mais uma questão, já a seguir. Maria Souza. Os contentores verdes da Ambimed podem estar no final de corredor num local onde os utentes não circulam? Os contentores verdes da Ambimed, e neste caso falamos da Ambimed porque foi a entidade, a empresa que a nossa que a Maria esclareceu, mas sendo de outra a empresa que faça gestão e transporte de resíduos hospitalares, aplicam-se as mesmas indicações. Todos os contentores para acondicionamento e transporte de resíduos hospitalares devem estar alocados numa sala de sujos onde é previsto que se faça o acondicionamento desses mesmos contentores e não num corredor, que mesmo não sendo um local de passagem de utentes, é um local de passagem de profissionais que estão afetos àquele estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Portanto, a resposta é não devem estar alocados em zona de corredor, devem estar alocados em compartimentação própria e dedicada para o efeito. Muito obrigado, Filipa, por mais uma das respostas. Temos agora Ana Grace. Bom dia. Os baldes para resíduos dedicados à tipo. Relativamente a esta questão, e conforme resulta da nova redação das portarias, todos os baldes de lixo têm que estar dotados por um mecanismo de acionamento por pedal, ou seja, interpretando aquilo que está na redação, todos os recipientes para acomodação, triagem e condicionamento de resíduos, sendo eles hospitalares perigosos ou não perigosos, devem ter tampa. Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma questão. Paulo Correia. Se eu só usar dispositivos descartáveis, preciso ter alguma sala? Tenho uma clínica médica. Então, relativamente a esta pergunta em concreto, e também foi abordado durante a apresentação, sempre que a entidade faça recurso única e simplesmente de dispositivos médicos de uso clínico descartáveis, ou seja, de uso único, não necessitam de reprocessamento, não estão obrigados à existência de uma sala de descontaminação na medida em que não vai haver reprocessamento de dispositivos. Parece-me que esta é a última questão que temos neste fórum. Resta-me apenas informar que o próximo fórum, no âmbito da celebração dos 20 anos da Entidade Reguladora da Saúde, será no próximo dia 5 de abril, à mesma hora, 11h30, e o tema será o consentimento informado. À Filipa e a quem nos esteve a ouvir, o nosso muito obrigado pela disponibilidade e pela boa apresentação. Obrigado. Obrigada.